O objetivo aqui hoje é que vocês façam perguntas, tá certo? Então, me façam perguntas sobre esse tema de hoje, Whey Protein versus ovos, carnes, laticínios. Quem ganha essa briga? Claro que, obviamente, observem que tudo que eu coloquei aqui nesse título, né, são fontes de proteína, né? Então, são fontes de proteína. Então, quando eu boto até ali quem ganha, eu tô me referindo muito a essa parte. Quem ganha ali na questão da qualidade da proteína, quem ganha ali no estímulo ao ganho de massa magra, no estímulo à construção de músculo, à reparação tecidual que a gente faz ali depois de treinar, né? Quem ganha no estímulo a tal da síntese proteica, que a gente tanto fala, né? O que é síntese proteica? É construção de proteína, não necessariamente a construção de músculo, mas a construção de proteína. É algo que eu preciso para que eu construa músculo, para que eu aumente a minha massa magra. Então, quem é que ganha? Eu, como nutricionista natureba que sou, né, e quem está aqui me conhece muito bem, provavelmente já sabe o que é que eu acredito que ganha, né? Mas, na verdade, a gente está aqui, gente, para bater um papo assim, um papo bom sobre cada uma dessas fontes de proteína e como a gente pode utilizar melhor, o que é que a gente pode usar como um trunfo ou não, o que é que ganha, o que é que tem de vantagem para o outro. Então, o objetivo dessa live é estar discutindo todas essas fontes de proteína, tá certo? Sejam muito bem-vindos. Eu quero dar alguns recados para vocês. Primeiro recado de todos que eu queria dar para vocês, gente, semana que vem não, já é essa semana, porque no sábado a gente já abre a comunidade. Lembram da semana Emagreça com a Nutri? Agora a semana Emagreça com a Nutri foi rebatizada e agora é a semana Emagrecer e Treinar é só começar. Emagrecer e Treinar é só começar. Eu amei esse nome. E, gente, eu quis colocar esse nome. Por quê? Porque eu quero enfatizar a importância, na minha visão, a importância que o treino, que a atividade física tem para o emagrecimento. E ao longo dessa semana, a gente vai ter lives topíssimas, com convidados topíssimos, convidados especialistas na parte de atividade física, né? Vocês já devem saber de quem eu estou falando, mas vamos bater realmente muito papo sobre alimentação voltada para o emagrecimento, voltada para o treino, voltado para esses momentos de pré e pós-treino, o que fazer, comer, não comer, dá para ficar em jejum, não dá, eu devo escolher o quê? Proteína, carboidrato e gordura, eu devo escolher whey protein ou devo escolher ovos? O que é que eu preciso comer depois do treino para otimizar o meu processo de emagrecimento? Então, eu quero dizer que a semana Emagrecer e Treinar é uma semana 100% online, gratuita, onde eu ali me dedico de corpo e alma para responder a vocês na comunidade. A gente abre uma comunidade exclusiva do Facebook só para isso. Então, eu me dedico a responder vocês, me dedico a estar lá, até de madrugada, respondendo todo mundo bonitinho, comentando o prato, dizendo faça isso, não faça, aumente isso, aumente aquilo, reduza isso, reduza aquilo. E eu vou dizer logo para vocês, viu? Que um monte de gente perde peso pra caramba só na antiga semana Emagreça com a Nutri, que todo mundo que tá aí conhece como semana Emagreça com a Nutri. E a atual semana Emagrecer e Treinar é só começar. Isso significa o quê? Significa que eu quero pessoas que estejam interessadas em treinar. Se você é um sedentário convicto, vestiu a camisa do sedentarismo e não está a fim de tirar essa camisa, de trocar essa camisa, nem vá para a minha semana, porque a minha semana é para pessoas que estão interessadas em treinar. Se já não treinam, que têm interesse em começar a treinar. Como participar, Nazaré? É só ir lá no link que está no meu perfil, ou então assiste lá os meus stories quando acabar aqui, porque eu botei vários arrasta para cima para se inscrever. Mas está lá no link que está no meu perfil, é só clicar lá e o primeiro botãozinho que tem lá é inscrições, semana, Emagrecer e Treinar, é só começar. Vai lá, se inscreve, é de graça. Vocês não vão perder nada, pelo contrário. Vocês vão ganhar muita coisa, ganhar muito conhecimento, ganhar muita informação.
Gosta da maneira que eu falo com você aqui, que eu passo o conteúdo? É isso que vocês vão ver lá, só que maximizado, né? Cacetada de conteúdo dentro da comunidade e fora da comunidade, mas a comunidade é mara, porque lá eu comento o prato das pessoas, então é top! Participem, porque vale a pena. Então se inscrevam. E fora isso, se inscreve também no meu canal do YouTube. Eu vejo um monte de gente aqui chorando as pitacas, falando, mas essas lives não ficam gravadas, eu não consigo assistir. Não se preocupe, gente, se inscreve lá no meu canal do YouTube, porque tudo que passa aqui vai para o meu canal do YouTube depois na íntegra. Então, se perder aqui na terça ou quinta, lembrem, toda terça e quinta, 8 horas da noite, eu bato o ponto. Só essa quinta-feira que eu não vou estar aqui, tá bom? Por motivos pessoais, nessa quinta-feira não estarei aqui. Mas a partir de semana que vem, direto, ó, de segunda em diante, vai ter live todo santo dia, 8 horas da noite. Então não perde não, porque vai ser muito, muito conhecimento. Eu vou querer, ó, colocar conhecimento de alimentação aí na sua cabeça para você nunca mais errar, se você deseja emagrecer. Então, não perde a semana, emagrecer e treinar, é só começar, beleza? Vamos começar. Gente, eu vou segurar aqui, não vou ler as perguntas agora, mas vou ler as perguntas daqui a pouco, porque assim, o papo aqui hoje é reto, é rápido e eu quero tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Então, vou ler de novo aqui o nosso tema. Aninha, que saudade de você. Vou ler aqui de novo o nosso tema. Whey protein versus ovos, carnes e laticínios. Quem ganha? É até injusto botar assim, né? Quem ganha? Parece que é uma competição. E na verdade, gente, não é competição não. Eu acho que tudo isso que eu citei aqui, tudo isso cabe na nossa alimentação. O que eu quero começar dizendo? Já que hoje o tema aqui a gente vai falar principalmente sobre fontes de proteína, né? Então, o que eu quero começar falando sobre fontes de proteína? É que uma pessoa que treina, vamos chamar aqui novamente para a questão do treino, da atividade física, uma pessoa que faz atividade física, ela naturalmente já é uma pessoa que precisa de uma quantidade, que precisa consumir uma quantidade um pouco maior de proteína na dieta do que uma pessoa que é sedentária. Por quê? Porque, no mínimo, durante o treino, ela vai estar ali criando pequenas lesõezinhas na musculatura dela e que ela precisa reparar, ela precisa cicatrizar isso depois do treino. E como é que a gente faz isso? Não é só dando proteína, mas em boa parte é dando proteína. Uma pausa aqui. Boa noite, Eriquita. Eu não posso deixar de falar com a Erika. Boa noite, Eriquita. Boa noite a todos, gente, que entraram aí. Todos os meus alunos queridos do Comer e Treinar. Todos os meus pacientes que entraram aí, que dão boa noite. Boa noite, gente. Eu só vou parar de dar boa noite a cada um, porque senão eu vou me interromper toda hora, tá bom? Mas, ó, boa noite para todos vocês, meus amados alunos do Comer e Treinar e meus pacientes lindos. Vamos voltar. Então, uma pessoa que treina, ela naturalmente precisa de mais proteína que uma pessoa sedentária. E quais proteínas devem entrar na vida dessa pessoa? Então aqui o meu papo é principalmente para as pessoas que estão praticando algum tipo de atividade física. E quando eu estou falando aqui treinamento, gente, o que eu quero dizer é isso, tá certo? É toda e qualquer atividade física. Então se você corre, se você treina musculação, se você faz crossfit, se você faz uma caminhada, óbvio que eu espero que a caminhada seja o início, né? Então eu tô ali saindo do sedentarismo, Paulo, tô começando com a caminhada, ainda tô ali meio limitada, beleza, sem problema nenhum. O que a gente quer com o treinamento é excelente, que você comece com a caminhada, o pilates, tudo tá valendo, gente. A ideia é movimentar o corpo. E por sinal, a semana Emagrecer e Treinar é só começar, quer essas pessoas, eu quero vocês que mexem o corpo, vocês que fazem qualquer nível de atividade física, pode ser corrida, caminhada, pilates, musculação, crossfit, você que é atleta e quer emagrecer, todos vocês serão muito bem-vindos e muito bem atendidos dentro da semana Emagrecer e Treinar é só começar, tá certo? Mas vamos lá.
Então, se a pessoa faz atividade física, ela naturalmente precisa de uma quantidade um pouquinho maior de proteína. E quais proteínas, então, quais tipos de proteínas trazer para a minha alimentação? Todas elas aqui são bem-vindas. Óbvio que quando eu crio aqui a intriga, né, de qual ganha, quem ganha, como se fosse uma competição entre elas, que eu quero dizer o seguinte. Em primeiro lugar, toda proteína animal, e aqui eu acho que cabe fazer uma distinção entre proteína animal versus proteína vegetal. Proteínas animais, que é o caso de todas essas até que eu citei aqui. Então, whey protein, que é proteína do soro do leite, é um suplemento, nada mais é do que uma proteína animal, né? Proteína do leite. Ovos, carnes, todas elas, quando eu falo em carnes, eu não estou só falando de carne bovina, eu estou falando de carne suína, de frango, de peixe, de todas as carnes, tá bom? Todos os bichos. E laticínios, onde a gente inclui leite, iogurte, queijos, tudo isso é fonte de proteína e todas elas são fontes de proteína animal. A fonte de proteína animal difere da vegetal em alguns quesitos. O principal deles é que a fonte de proteína animal, ela tem uma maior, ela é considerada completa, eu diria que especialmente esse ponto, ela é considerada mais completa, ou seja, em um único, qualquer um desses alimentos daqui, seja ovo, seja carne, seja um laticínio, né, leite ou qualquer um dos derivados, em todos esses alimentos, em qualquer um único deles, eu já encontro 100% dos aminoácidos essenciais. O que é isso? O que é aminoácido e o que é essencial? Aminoácido é a menor parte da proteína, então vamos imaginar que as proteínas do nosso corpo são um colar, é um colar de pérolas, né? É um monte de pérolazinha, uma conectada na outra. O aminoácido seria a menor parte, seria uma pérola. Então uma proteína é uma junção de vários aminoácidos. Mas Paulo, o que é aminoácido essencial? Tudo na nutrição que eu batizo de essencial. Então, a gente tem aminoácidos essenciais, a gente tem gorduras essenciais também, como é o caso do ômega 3, 6 e 9. Tudo que é batizado de essencial é porque o nosso corpo não é capaz de produzir. E eu preciso obter esse alimento a partir dos alimentos que eu consumo. Eu preciso obter esse nutriente a partir dos alimentos que eu consumo na natureza. Então, sim, se eu não produzo um determinado aminoácido, se ele é considerado essencial, significa que eu preciso consumir através do alimento. E a grande questão é isso, é que o que difere a proteína animal da vegetal é que em qualquer uma dessas fontes de proteína animal eu tenho 100% dos aminoácidos essenciais e também dos não essenciais, que são aqueles que o meu corpo já produz, mas que eu posso também trazer uma pitadinha a mais através da alimentação, através dos alimentos. Já as proteínas de fonte vegetal, ou seja, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, né, que são as leguminosas, a soja, os derivados da soja, tofu, tempé, qualquer fonte de proteína vegetal. Cogumelo não é uma fonte muito rica, tem um pitadinha de proteína ali, mas beleza, eu vou ter proteína ali no cogumelo. Todos os verdes, eu vou ter também uma pitadinha de proteína ali. Se eu pego espinafre, por exemplo, sei lá, não sei, não quero nem falar quantidades aqui para não falar besteira, mas talvez uns 80, uma xícara talvez, pelo menos, de espinafre ali refogado, eu vou ter ali uns 2, 3 graminhas de proteína. Então a concentração, claro, nesses vegetais acaba sendo menor, principalmente quando eu estou falando ali dos legumes, das verduras. E existe uma pitadinha de proteína ali, mas é uma quantidade pequena, uma concentração bem mais baixa do que quando comparado às fontes animais. E a grande questão é que nessas fontes vegetais eu não vou encontrar 100%, eu não vou encontrar todos os aminoácidos essenciais em um único alimento. E é por isso que vocês já ouviram falar que é tão interessante a gente trazer uma mistura de fontes de proteína diferentes, como é o caso clássico do arroz e feijão. O aminoácido essencial que falta no feijão tem no arroz. O aminoácido essencial que falta no arroz
tem no feijão e por isso eles se complementam tão bem. Então, gente, todas essas leguminosas, cereais, os legumes, as verduras que tem ali em maior ou menor concentração proteína, elas vão geralmente faltar alguma coisa de algum aminoácido essencial. E é por isso que essas proteínas elas se complementam geralmente. Então, até por isso que é relativamente normal quando a gente pega um suplemento vegano, ele geralmente ser produzido a partir de uma mistura de proteínas. Então, ele vai ter, às vezes, proteína da ervilha e proteína da batata ou proteína do arroz. Ele vai ter diferentes misturas para que eu contemple ali naquele suplemento todos os aminoácidos essenciais. E até por isso, quando você compara o rótulo, o aminograma, né? A listinha ali de aminoácidos com as suas concentrações de uma whey protein, ou seja, de uma proteína do soro do leite, ela vai ter um perfil de aminoácidos muito parecido com o perfil de aminoácidos de um suplemento vegano, de um suplemento que ele foi tirado à base da ervilha e do arroz, por exemplo. Eu comparo ali aminoácido por aminoácido, eles são relativamente parecidos, são suplementos bem parecidos, então eles vão ter no final o mesmo nível de eficiência, de resultado, porque apesar de serem fontes diferentes, eu ali estou basicamente com os mesmos aminoácidos, porque eu fiz ali a mãozinha ali do cientista, ó, mexeu aqui, mexeu ali, pegou todos os aminoácidos de diferentes alimentos, mas trouxe os mesmos aminoácidos para participar dos dois. Então, eles têm provavelmente um potencial de efeito muito parecido, por serem muito parecidos em composição, apesar de serem de fontes diferentes, tá certo? Sumurrais, eu não sei qual é seu nome. É Suzana, que eu tô falando sempre lá no Tirando as Dúvidas. Su participando do 21 Dias e amando. Show de bola, gente. O Desafio 21 Dias é um outro projeto meu que eu estou agora disponibilizando também só na forma de desafio. O desafio é um negócio que... O Desafio de 21 Dias é um programa que está dentro do meu programa Comer e Treinar, que é o meu programa maior de emagrecimento e mais completo, aquele que eu tenho mais orgulho, aquele que eu tenho mais contato com os meus alunos. E dentro do Comer e Treinar eu faço o Desafio de 21 Dias, mas aí tantas pessoas me pediam que eu resolvi tirar o desafio. Tirar não, ele continua dentro do Comer e Treinar, mas eu agora também disponibilizo ele só no formato de Desafio 21 Dias. E aí tem uma galera fazendo aí, eu tô mega ansiosa para ver esse resultado dessa galera. Tem bônus bacanas para quem resolve participar das premiações, enfim, mas eu tô desviando o meu foco. Eu desvio o foco fácil, desculpa. Vamos voltar aqui ao nosso conteúdo, né? Porque eu tô vendo que já tá rolando várias perguntas aí. Gente, então só para fechar, um suplemento vegano, tá? Que a gente chama às vezes de vegan protein ou qualquer coisa desse tipo, ele vai ser muito, muito parecido em termos de aminoácidos, muito parecido de composição com uma whey protein ou com uma beef protein, que é uma proteína hidrolisada da carne. Eles todos vão ser... Desculpa, gente, é porque eu falei muito hoje, eu atendi o dia inteiro, tô meio rouca já. Eles vão ter composição muito parecida, então você pode escolher. Para mim, como é que a gente escolhe, já entrando aqui nesse mérito, porque eu sei que essa pergunta já passou por aqui, que é como escolher um bom suplemento proteico, uma whey protein, ou uma proteína vegana, ou uma beef protein. Como escolher esses suplementos? E, gente, beef protein é proteína hidrolisada da carne, mas não é salgado não, tá certo? É exatamente igual em termos de sabor, etc, a uma whey protein. Geralmente tem sabor chocolate, sabor baunilha, só que ela é uma proteína hidrolisada da carne, mas é exatamente igual a todas as outras. Para mim, em termos de sabor, a proteína vegana é a pior de todas, porque para mim parece uma areia, é meio arenoso no final, talvez... Pessoas que usem aqui até conheçam marcas que são melhores em relação a isso, melhores em relação a sabor, mas eu particularmente, quando eu vou comprar, eu evito comprar proteína vegana, não por ser de origem vegetal, mas pelo fato da textura do suplemento, do paladar dele, para mim não ser muito bom, tá certo? Sim, então quando eu vou comprar um suplemento, seja ele a proteína vegana, whey protein ou beef protein, o que é que eu busco? Rótulo limpo.
Boa lista de ingredientes, gente. Ou seja, olhar lá a lista de ingredientes e ver que não tem aditivo químico. Ver que os adoçantes ali preferencialmente utilizados são adoçantes naturais, não são adoçantes artificiais. E aí, já passando aqui para essa pergunta especificamente que eu lancei, né? Whey protein versus proteínas versus alimentos naturais, fontes de proteína, né? Ovos, carnes, laticínios, quem ganha? Se tivesse um embate aí, quem ganharia? Eu digo que as fontes naturais, né, gente? As fontes naturais. Óbvio que hoje existe tecnologia suficiente ali das marcas para produzir bons suplementos proteicos, boas whey proteins ou beef proteins que contenham o mínimo possível de aditivo químico. Algumas são super limpas, não contêm aditivos químicos, contém só adoçantes naturais. Mas esse é sempre o ponto que eu trago ali o meu paciente, o meu aluno para pensar. Nunca abra mão de comer um alimento natural para dar preferência para um suplemento ou um produto industrializado, porque a natureza ela é muito perfeita. O homem até tenta, né, na medida do possível, imitar isso, adicionar ali vitaminas e minerais muitas vezes, mas não é a mesma coisa, sabe? Não é a mesma coisa. Então, se você pode consumir o alimento bruto, da maneira que ele veio ali da natureza, inteiro, esse alimento eu vou te dizer que ele tende a te trazer mais benefícios. E eu falo mesmo para trazer o alimento preferencialmente inteiro, integral. Por quê? Eu estava até revisando aqui, passando o olho num estudo científico, foi de 2017 até, que ele comparou para o estímulo à síntese proteica, para o estímulo à construção de proteínas. Ele comparou, depois do treino, ele deu uma refeição só de claras de ovos ou de ovos inteiros, quantidades equivalentes de proteína. Então, deixa eu pegar aqui 20 gramas de proteína só na forma de clara. Deixa eu pegar aqui 20 gramas de proteína na forma de ovos inteiros, clara mais gema. Vou oferecer para essas pessoas. Agora eu vou oferecer esse, agora eu vou oferecer esse. Vou observar o quanto isso estimula a síntese proteica, que aí tem toda a metodologia lá que eu não vou entrar nesse mérito com vocês, que eu acho que não interessa. Qual estimula mais a construção de proteínas? Olha que eu estou oferecendo doses de proteínas iguais, mas em um eu tenho ali o alimento inteiro, completo, com gordura, com tudo, porque a gema está ali com gordura também, né? E trazendo, claro, todos os nutrientes que a preciosidade da gema traz, os antioxidantes, as vitaminas e minerais que são mais lipossolúveis, ou seja, estão ali porque tem gordura na composição, versus trazer só a clara, que também, beleza, rica nutricionalmente, metade das proteínas está ali na clara, mas não tem nem de longe a beleza que a gema tem, não tem. Ofereça esses dois. Boa, Eriquita. O ovo inteiro teve melhor desempenho na síntese proteica. O ovo inteiro teve maior estímulo à construção de proteínas. E isso só mostra que coisa linda é a natureza. E como às vezes a gente tenta fazer uma coisa inteligente, mas às vezes não é o mais inteligente a fazer. Né? A gente pensa assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a gema, porque eu estou tirando gordura, e eu como só proteína. E a gente pensa que está sendo inteligente fazendo isso, né? Mas olha esse estudo aí mostrando que nesse aspecto específico de estímulo à construção de proteínas, a gente não está sendo inteligente quando a gente faz isso? Gente, é sempre uma pergunta muito comum, né? Quantos ovos dá para comer por dia? Quem perguntou aqui foi Edna. Edna, a quantidade de ovos que você vai poder consumir por dia, na verdade, depende muito de como está toda a sua alimentação, em relação à quantidade de proteínas que você consome, em relação à quantidade de gordura que você está consumindo ali, porque a gente tem que lembrar que o ovo ele é um alimento proteico e gorduroso, né? Tem proteína e tem gordura presente ali na clara e na gema. Gema tem metade da proteína do ovo, clara a outra metade, e a gema concentra praticamente toda a gordura do ovo. Então ele é um alimento proteico e gorduroso.
quanto de proteína e gordura você vai querer consumir na sua alimentação? Esse é o ponto. E eu sei que você não tem essa resposta, Edna, porque você não é nutricionista e nada. Quem te diria isso é um nutricionista, dependendo das suas características e do seu objetivo. Mas o que eu te diria, Edna, é que não existe um limite. Não existe. O limite, ele vai existir a depender de quanto de proteína e gordura você quer colocar na sua alimentação. Mas existe assim, ai Paula, não, mas é porque eu ouvi dizer que o ideal é consumir no máximo um ovo por dia ou não consumir mais do que X vezes na semana. Isso daí esqueça. Isso daí são traumas relativos a consumo ali de colesterol nos alimentos. E hoje a gente já sabe que limitar esse consumo do colesterol nos alimentos é um pouco de bobeira, que a gente não precisa fazer isso, tá certo? Que esse colesterol que a gente consome nos alimentos tem um impacto muito pequeno e insignificante em relação à nossa saúde de maneira geral. Então que a gente não precisa ficar criando esse limitante por causa do colesterol. Mas é claro que pela proteína e gordura, assim como pela proteína e gordura que estão presentes ali nas carnes, é claro que vai existir um limite que você deveria consumir por dia, tá certo? Mas não se preocupe, porque geralmente esse limite não vai estar em 2, 3, 4 ovos por dia, não vai estar. Então você pode tranquilamente consumir essa quantidade de ovos no seu dia, tá certo? Se você gosta muitas vezes de comer ovos pela manhã e à noite, ou às vezes ter ovos no meio do dia, não tem problema. O que a gente vai limitar é a quantidade de proteína e gordura total do seu dia, tá certo? Então, gente, voltando à questão ali então da escolha de trazer mais proteínas de um alimento ali que é industrializado ou de alimentos naturais, é óbvio que hoje, com a minha visão da nutrição, eu vou principalmente escolher aqueles alimentos que são naturais. E até por saber que eles são completos. Às vezes eu vejo que as pessoas acham que a whey protein é melhor para o ganho, especialmente quando a gente fala de ganho de massa magra. A pessoa fala assim, não, whey protein é melhor, e não é. Tem muitos estudos que comparam muitas vezes a ingestão de whey protein versus a ingestão em doses iguais de proteína de um determinado tipo de carne, de ovos, de soja, de fontes diferentes, especialmente aí quando eu falo das fontes animais, de fontes diferentes. E eles mostram que eu vou ter mais ou menos o mesmo nível de estímulo à construção de proteínas. Então eu não tenho que ficar viajando na maionese e querendo colocar uma whey protein depois do meu treino, porque essa whey protein é absorvida muito mais rápido. Eu não tenho que pensar em velocidade de absorção. Eu não tenho que pensar nisso. Isso não faz diferença, no final das contas, no meu resultado. A grande questão, claro, é que o whey protein, até por ser um produto industrializado, whey protein ou qualquer variedade, tá certo, gente? Qualquer suplemento proteico eu tô falando aqui. O suplemento proteico, ele vai ter a grande facilidade, por ser um produto industrializado, que vem ali com um aroma, um saborzinho, um pozinho, eu vou ter a praticidade de não precisar ter um refrigerador perto de mim. Eu posso simplesmente colocar isso num potinho, vedar, esquecer dentro ali da minha mochila e vou estar sempre com a opção de fonte de proteína na mão. Então, no final das contas, para mim, o whey protein ou qualquer outro suplemento proteico ganha em praticidade. E realmente, em termos de praticidade dessa lista de alimentos que eu dei aqui, é óbvio que o whey protein ganha disparado. E muitas vezes isso vai ser necessário na logística de vida de algumas pessoas. Mas eu, Paula, jamais vou prescrever para o meu paciente uma whey protein ou qualquer outro suplemento proteico pela velocidade de absorção dele. Pera lá, a não ser um único momento. Quando eu vou falando, os pensamentos vão vindo aqui na minha cabeça. Exemplo, se eu tenho um aluno ou um paciente que ele treina à noite, ele treina à tarde, quando ele volta do treino é o único horário que ele tem para treinar, não tem o que fazer, ele treina 9 horas da noite. Ele volta do treino e ele tomaria banho e dormiria. Ficaria em jejum. Eu
Não gosto que a pessoa fique em jejum por muitas horas depois do treino. Eu acho que o momento depois do treino é um momento válido para a gente dar uma refeição. Então, nesse caso específico, se essa pessoa volta muito tarde, já volta muito próxima ali do horário de dormir, o que é que seria inteligente eu fornecer para ele, eu orientá-lo a tomar, já que ele vai comer e daqui a pouco vai dormir, algum alimento que tenha proteína o suficiente para ajudar nessa questão da recuperação muscular, mas ao mesmo tempo tenha um nível de digestão e absorção muito rápido. O que é que vocês pensam? Whey protein. Então, o whey protein ou esses outros suplementos proteicos, eles vão ter um nível de facilidade de digestão muito rápido. Então, essa facilidade de digestão, ela realmente pode ser uma vantagem em alguns momentos. Na minha cabeça agora, basicamente, um dos únicos momentos seria esse. Quando eu quero, daqui a pouco eu tenho que comer e daqui a pouco eu vou estar dormindo e eu quero ali o meu estômago e o meu intestino livres de qualquer alimento para ir dormir. Eu quero um alimento que tenha rápida digestão e absorção, porque dali a 1 hora no máximo eu já vou estar dormindo. Então, nesse caso, sim, eu acho que é válido trazer um suplemento proteico, tá certo? Acho que é João, né? João Cardoso falando cuscuz com ovos, perdi o nome falando kefir com fruta. Tudo isso é fonte de proteína. Então, ovo, maravilhosa, fonte de proteína. Kefir, né? Que é como se fosse um iogurte, fonte de proteína também. A grande questão é que quando eu tento atingir uma quantidade boa de proteína, e o que é quantidade boa? Eu diria, gente, que algo em torno de 20 gramas de proteína. Entre 20 e 30 gramas de proteína é o que eu geralmente oriento o meu paciente aluno a consumir depois do treino. Então, se eu quero que ele coma esses 20 gramas de proteína, em quantos ovos eu vou ter 20 gramas de proteína? 3 ovos. 3 ovos. Em quanto de iogurte eu vou ter 20 gramas de proteína? Um catatal de iogurte. Eu não vou conseguir fazer as contas agora, mas se eu não me engano, 170 gramas de iogurte, que é um copo de iogurte, tem na média 6 gramas de proteína. Então eu precisaria de no mínimo 3 copos de iogurte para ter 20 gramas de proteína. É coisa pra caramba. É volume pra caramba. 3 ovos, ovo tem até fácil digestibilidade, mas também não é tão fácil assim, porque eu tô botando 3 ovos que já vai vir com gordura, que já vai dar uma atrasadinha na digestão. É aquela coisa, se a pessoa, não, Paula, mas eu como isso e durmo super bem, não tem problema, não, eu deito, ainda tô com a barriga meio cheia, mas eu durmo bem, não tenho refluxo, não tenho nada. Olha, eu sou da teoria, eu gosto muito que a pessoa vá dormir com a barriguinha vazia, viu? Eu gosto disso, eu não gosto dessa coisa de tomar ceia, não. Quando até meu paciente, especialmente quando é emagrecimento, que ele fala assim, Paula, me dá uma fominha antes de dormir, o que é que eu posso consumir de ceia? Eu falo assim, vem cá, você não quer aumentar um pouquinho o seu jantar, não? Para você não ter essa fominha antes de dormir e ficar bem até o horário de dormir. Eu gosto muito mais desse esquema de você aumentar o jantar, se tá vendo que ele não tá sendo suficiente para fazer você dormir muito bem, do que você encaixar uma ceia. Gente, não é regra, tá bom? Dá para você simplesmente trazer ali uma ceia, colocar qualquer coisa que seja rápido de ser digerido e absorvido, como é o caso de uma fruta. Se uma fruta ali já vai suprir o que você precisa para ir dormir daqui a pouco, ótimo, é uma opção. Mas eu, Paula, gosto assim, eu falo, olha, faz o seguinte, então, aumenta a proteína do seu jantar para que você fique ali a noite toda, até o horário de dormir, tranquilinho, sem fome. Eu prefiro fazer isso, mas isso é uma questão muito de conduta de cada um, não tem certo e errado, tá bom? Mas, gente, só antes de eu começar a ler as perguntas, eu queria tocar num ponto aqui que eu falei, que eu acabei até começando a falar nesse último raciocínio meu, que é exatamente um dos pontos positivos da Whey Protein. Tem essa relação, então, da fácil digestibilidade, mas, além disso, tem um outro ponto, às vezes, que torna a Whey Protein ou os suplementos proteicos interessantes em relação às fontes naturais de proteína. E eu não gosto de falar dessa forma, porque fica parecendo que eu tô
exaltando aqui o suplemento proteico e botando a fonte natural de proteína para baixo. Pelo amor de Deus, hein? Claro que não. Você assistiu essa live desde o início, né? Já disse aqui que minha fonte preferida é o alimento bruto. Já disse, já deixei claro isso. Mas onde é que o whey protein ou qualquer suplemento proteico pode virar um trunfo dentro do emagrecimento, dentro da perda de gordura corporal? Lembram que para eu otimizar a perda de gordura, eu vou tentar aumentar a proteína e reduzir um pouco a concentração de carboidrato e gordura na minha alimentação? Lembram disso? Então, no momento em que eu penso em fazer isso, pense aí o que é uma composição da whey, de um suplemento proteico. Ele é basicamente mais proteína e baixíssimo carboidrato e gordura. Baixíssimo carboidrato e gordura, alto em proteína. Essa composição é muito boa para o emagrecimento. Então, às vezes, usar o whey protein como trunfo até para turbinar um pouco de proteína, refeições que seriam mais baixas. Exemplo, kefir com fruta. Ai, poxa, mas kefir, eu vou pegar ali 150 gramas de kefir, que para mim é suficiente. Não vai ter tanta proteína assim, né? Não vai. Pega uma colher de whey, mistura dentro. Você aumenta a quantidade de proteína ali do seu iogurte ou do seu kefir. Isso sempre é uma possibilidade também. Então, assim, eu de maneira geral gosto, a depender do paciente, de falar para ele ter ali um potinho de whey protein de qualidade, para ele utilizar eventualmente. Definitivamente não tem que ser regra. Whey protein ou qualquer suplemento proteico não deve ser regra, mas ele pode ser utilizado como um adicional ou até mesmo nesses momentos em que exige uma digestibilidade mais rápida da proteína. E eu diria que esse momento não é meramente depois do treino, mas pode ser um pós-treino que coincida ali muito próximo com o horário de você ir dormir. Aí eu já acho que a whey protein cai como uma luva nesse negócio, tá certo? Que receitas podemos fazer com whey doce? Fabrícia, você pode fazer um monte de receita. Whey tende a dar uma secada, né? Então às vezes vai fazer panqueca com whey. A whey deixa um negócio mais seco assim, a panqueca. Depende da marca que você compra, depende o tanto de carboidrato e gordura que vai ter ali. Se quanto mais limpinha é a whey, mais baixo em carboidrato e gordura, se não tem muita goma xantana na composição, que é um negócio que geralmente utilizam para deixar mais cremoso o shake. Se não tem, quanto menos disso tem, quanto mais limpa é a whey, mais seco tende a ficar essa receita. Vai fazer um bolinho de micro-ondas, o troço às vezes fica meio seco, mas nem tanto. Exemplo, uma receita que eu gosto, que por sinal não sei se tá aí, minha paciente Renata, querida, que é fã número 1 dessa receita, que é o bolinho de banana proteico de micro-ondas. A banana por si só, ela traz muita umidade ali pro bolinho, ela traz muita umidade para a receita. Então, às vezes, se você bota whey com a banana, bota um ovo ali, mistura, um pouquinho de fermento, acredite, a mágica acontece. Isso vira um bolo, e vira um bolo bem proteico. Então, acaba sendo uma opção, tá certo? BCA e creatina para musculação são sucesso? Porque acabou que o corretor automático deu uma bugada aí no que a pessoa escreveu, mas BCA e creatina para musculação, acho que são interessantes, né? Seriam interessantes. Olha, Tati, creatina com certeza, BCA desnecessário. Aminoácidos isolados, seja BCAA, seja aminoácidos essenciais, que hoje a gente vê muito, né? Sachêzinho de aminoácidos essenciais. Ajuda na construção de proteínas? Claro que ajuda, como qualquer fonte de proteína. Lembrem-se que whey protein, por exemplo, ela tem todos os aminoácidos essenciais, lembrando que BCAA são 3 aminoácidos essenciais, tá? Leucina, isoleucina, valina são 3 dos aminoácidos essenciais. A gente tem 9 aminoácidos essenciais, BCAA são 3 deles. E todos esses aminoácidos essenciais, inclusive os BCAAs, eles já estão contidos na whey protein ou nesses outros suplementos proteicos. Então eu preciso tomar BCAA isolado, aminoácido essencial isolado? Não preciso. Eu vou ter o estímulo à síntese proteica com a minha proteína completa, sem precisar isolar, sem precisar comprar um suplemento que é extremamente caro, que é extremamente intragável de paladar, porque eu não sei se vocês já experimentaram, mas quanto mais isolada e
hidrolisada, quebradinha, tiver a proteína, pior é o sabor, misericórdia. Então, às vezes, comprar esses suplementos, esses aminoácidos isolados em sachê, aí às vezes o nutricionista manda manipular, é um sabor, meu amigo, terrível, terrível. Melhor whey protein, em termos de sabor, né? Whey concentrado ou isolado, tanto faz, tanto faz. Se você não tem intolerância à lactose, pode ser whey concentrado. Ah, mas tem 3, 4 gramas de carboidrato ali. O que é que 4 gramas de carboidrato vai mudar na sua vida? Vai te impedir de emagrecer 4 gramas de carboidrato? Claro que não. Então, tanto faz concentrado ou isolado. O isolado seria mais para quem tem intolerância à lactose, que aí você isola a proteína de toda e qualquer lactose. Beleza? Fabrício, glutamina é bom, Nutri? Depende, Fá. Para que objetivo? Tem síndrome do intestino irritável? Tem doença de Crohn? Tem qualquer doença inflamatória intestinal? Glutamina pode ser bom. Sofreu uma grande queimadura, está necessitando realmente de glutamina, uma quantidade maior de glutamina do que aquela que o seu corpo é capaz de produzir? Então, glutamina pode ser bom. Não, eu sou super saudável. Eu acho totalmente dispensável. Se você é saudável, não é porque você treina que você aumenta a necessidade de glutamina acima da capacidade de produção do seu corpo. A glutamina não é um aminoácido essencial. O seu corpo ele consegue produzir glutamina e geralmente a quantidade que ele consegue produzir em condições normais de temperatura e pressão serão suficientes para você, tá certo? Deixa eu ver aqui o que mais. Rolar essa barra aqui. E o sódio do whey? Gente, o sódio sempre vai ser uma preocupação em qualquer produto alimentício. Muitas vezes o sódio ele vai ser utilizado também para conservar o produto. Uma whey protein, eu nunca nem observei no sódio da whey protein. É claro que deve variar de marca, deve variar com alguns quesitos. Eu nunca observei, não sei se é alto ou não. Mas no fim das contas, o whey protein, pelo fato de já estar na forma de pó, não tem água na composição, isso por si só o fato de estar na forma de pó, isso já tende a conservar um pouco mais o alimento. Então, não deveria precisar de muito sódio também para ser conservado, tá certo? Então, não acredito, não julgo que isso seja um problema. Temos aí a quantidade de sódio. Na sua aqui, da BIF, né? Na minha BIF Protein aqui... 159 gramas, 7%. Miligramas, né? 159 miligramas? Na porção 159 miligramas de sódio. Não é muito alto, não. Creatina faz mal para os rins? Não. Não faz mal para os rins. É verdade que o whey protein engorda? Não. Nenhum alimento engorda. Nenhum alimento... Gravem isso. Nenhum alimento engorda. Hambúrguer engorda? Não. Doce engorda? Não. Carne engorda? Não. Tudo depende da quantidade e da combinação de alimentos que você traz para participar do seu dia. Passou a régua no final do dia, consumiu excesso de calorias, especialmente na forma de carboidrato e gordura, vai engordar. Isso pode ter vindo de fruta, isso pode ter vindo de azeite de oliva, vai engordar. Já se você passou o dia inteiro em jejum e comeu um hambúrguer, e aí nesse um hambúrguer você comeu ali 1.200 calorias, que é o seu gasto metabólico basal, você não vai engordar. Mesmo tendo comido hambúrguer, mas hambúrguer não engorda? Não, é exatamente por isso que hambúrguer não engorda. Porque tudo o que engorda ou não engorda é o tanto que você come no somatório, no final do dia, no final das suas semanas, no final do seu mês. É o que vai dizer se você está tendo no final uma dieta mais hipocalórica ou mais hipercalórica. Se for hipercalórica, a sua chance maior é de engordar. Se for hipocalórica, você vai emagrecer. Agora, claro, a depender do tipo de alimento que você escolhe, existe uma tendência maior a que você faça uma dieta mais hipercalórica? Tem. Se você escolhe alimentos que são, na sua essência, muito calóricos, você vai tender no final do seu dia, no final da sua semana, a ter uma dieta como um todo mais hipercalórica e vai facilitar o ganho de gordura corporal. Mas um alimento que ele é, por natureza ali, hipercalórico, inserido num contexto onde eu estou controlando as minhas calorias, ele não vai me fazer engordar.
Tá certo? Para quem tá fazendo dieta, pode incluir ele no cardápio? Pode sim, Geise. A chance de você engordar com whey protein é muito pequena, porque o whey protein ela é basicamente fonte de proteína e tem muito pouco dos nutrientes energéticos, que são carboidrato e gordura, que esses sim, em excesso, são aqueles nutrientes que mais contribuem para que a gente acabe ganhando gordura corporal, ganhando peso. Tá bom? André dizendo que tem uns que vem muito, né? Então, olhem isso também. Sempre que eu tô falando de alimentos industrializados, gente, seja suplementos alimentares ou não, e até esse é um ponto importante, tá bom? Whey protein aumenta o colesterol? Não. Em teoria, não. Ele vai vir sim com... Observe que ele não vem com gordura. É que o whey protein, diferentemente do leite, o whey protein ele é tirado do leite, né? Ele é uma parte do leite, a proteína do soro do leite. Só que o homem vai lá, pega só a proteína do soro do leite, isola ela e coloca num pote lá com sabor doce, adocicado, etc. Mas é só a proteína do leite. E via de regra, a proteína pura, ela não vai ter um impacto no nosso colesterol. Na verdade, assim, o nosso colesterol é muito pouco influenciado pela nossa alimentação. E só se a gente tiver com uma alimentação muito lotada de gordura trans que a gente vai tender a variar bruscamente o nosso colesterol. Mas se não for por isso, a alimentação não tem um impacto tão grande assim, né? Se eu tô comendo muito açúcar, muita gordura trans, claro, vai ter um impacto. Mas se eu tô com uma alimentação ali legal, saudável, sem excessos, a alimentação ela não vai contribuir tanto para piora ou melhora do colesterol, tá certo? Assim, o nosso colesterol ele é muito inato nosso. Quem produz, um fígado que produz muito colesterol, ele provavelmente vai morrer produzindo muito colesterol. Um fígado que produz muito pouco colesterol, ele provavelmente vai morrer produzindo muito pouco colesterol. Tá certo? Deixa eu ver mais perguntas aqui. Boa noite. Por quanto tempo devo tomar creatina? Vixe Maria, a gente começou a desviar do foco, né? Deixa eu ver aqui que horas são. Vixe, já vai acabar. 8h50. Seguinte, durante quanto tempo deve tomar creatina? Pode tomar para sempre. Não tem problema. Pode tomar para sempre. Se faz efeito, se você gosta, se treina bem, pode continuar tomando. Não precisa tomar só por 3 meses, só por 2 meses. Não precisa, você pode continuar tomando. Enquanto você estiver tomando e estiver te trazendo resultados de melhora de performance, continua tomando. Não consigo bater meta de proteínas com os alimentos. Posso tomar uma dose de whey todos os dias? Kelly, o whey então foi feito para você. Se você não consegue consumir aquilo que você precisa de proteína através dos alimentos naturais, o suplemento proteico foi feito para você, exatamente para que de uma maneira mais fácil, mais cômoda, com menor volume, você consiga colocar uma alta quantidade de proteína para dentro. Então é para você mesmo que ele foi feito, tá certo? Qual é o limite de proteína que meu corpo consegue absorver por porção? Caraca, que pergunta boa! Geralmente as pessoas pensam assim, né? O corpo só consegue absorver 20 gramas de proteína. Acima disso, meu corpo não vai absorver. Não é isso, gente. Às vezes a gente confunde os resultados dos estudos. E sim, tem alguns estudos que mostram que, especialmente para pessoas mais jovens, tá certo? Pessoas mais velhas, às vezes, é interessante que você aumente a concentração de proteína por refeição, por momento. Mas especialmente para pessoas mais jovens, muito mais que 20 gramas de proteína, você tende a não utilizar essa proteína para a finalidade de estímulo à síntese proteica, à construção de proteínas. Mas eu uso para outras funções? Pode usar para outras funções, você vai absorver. Se o seu intestino está ali bonitinho, íntegro, pronto para absorver, você vai absorver as proteínas. E a gente tem que sempre avaliar muito como foi feito esse teste para se chegar nesse resultado, porque às vezes eu estou falando do consumo, foi comparado ali, foi utilizado às vezes whey protein, um suplemento proteico, uma proteína isolada de algum alimento, uma proteína que tem uma rápida absorção, mas quando eu trago essa proteína em maior quantidade, acima de 20 gramas, para participar de uma refeição onde eu tenho gordura, fibras, legumes, verduras, será que isso vai ser absorvido tão rápido assim? O fato disso chegar mais lentamente na minha corrente sanguínea, isso talvez já não vai fazer com que eu consiga usar toda essa proteína que está entrando ali ao longo da próxima hora e das próximas horas, tudo como estímulo à síntese proteica? Talvez sim. E vai ser mais de 20 gramas? Vai.
Então a gente tem que ter muito cuidado com esse raciocínio na hora que a gente interpreta as informações e os estudos científicos. Então eu posso sim fornecer mais do que 20 gramas de proteína por refeição, a depender do quão complexa seja essa refeição. E principalmente se eu falo de pessoas mais velhas, é interessante que tenha uma quantidade maior de proteína por porção, por refeição. Lembrando que 100 gramas de carne não são 100 gramas de proteína. Em 100 gramas de carne, um peito de frango que eu faço ali grelhado, 100 gramas de peito de frango grelhado, uso esse raciocínio que é mais fácil. Mais ou menos um quarto é proteína. Então, se eu pego 100 gramas de frango, peixe, carne ali feitinho, um quarto disso mais ou menos é proteína. Então, se eu pego 100 gramas, 25 gramas disso é proteína. 20 a 30 gramas é proteína, tá certo? Então, não é 100 gramas de carne e 100 gramas de proteína. Não. 100 gramas de carne, mais ou menos 25 gramas de proteína. Beleza, galera? Estamos chegando ao final, então eu gostaria de deixar o meu pedido final para você. Primeiro, comente. Eu vou deixar daqui a pouco lá no meu feed, uma plaquinha sorrindo assim, escrito comente aqui. Vocês vão comentar nesse post. Se vocês gostaram da live, gente, por favor, façam isso por mim. Comentem ali a principal sacada, a ideia que vocês pegaram nessa live de hoje. O que é que acendeu a lâmpadazinha aí na sua cabeça? Comenta lá no feed. Segunda coisa, quer emagrecer? Faz atividade física ou ainda não faz atividade física, mas quer começar a fazer atividade física, quer acordar para a vida que treino é necessário na nossa vida, seja para emagrecer, seja para ter saúde? Se inscreve na semana Emagrecer e Treinar é só começar. Ela começa oficialmente na semana que vem, mas no sábado a gente já está abrindo uma comunidade exclusiva no Facebook para que eu dedique tempo a vocês para respondê-los, para tirar dúvidas, para fazer lives exclusivas dentro da comunidade e fazer vocês saírem. Se é que tem alguém aí no platô, se é que tem alguém dizendo aí, mas eu não consigo emagrecer, eu faço tudo certo. Chegou a sua chance. Se inscreve porque é 100% online e gratuito. Semana Emagrecer e Treinar é só começar. É só clicar no link do meu perfil, lá da bio. Clica lá e clica no primeiro botãozinho que diz inscrições. Semana Emagrecer e Treinar é só começar. Tá certo? Não deixa de se inscrever, não. E se você tá com medo de perder uma live ou outra minha, se inscreve no meu canal do YouTube porque tudo vai pra lá. Você me acha lá como Nutri Paula Mello. Muitíssimo obrigada. A participação ativa de todos. Amanhã tem live, viu? 7 horas da noite com Caio Signoretti. Estarei lá no... Eu acho que é no Instagram. Ou é na comunidade do Facebook. Não tenho certeza. É um desses dois. Sigam Caio lá para ter a certeza disso. Mas estarei lá falando com o público de Caio Signoretti, esse personal trainer sensacional. E semana que vem, claro, teremos Caio Signoretti e professor Rodrigo Bicudo, presenças confirmadíssimas nesse batalhão de live que eu começo a fazer a partir de segunda-feira. Beleza, galera? Beijo enorme para todos vocês. Obrigada pela participação e comentem lá no feed, no post que eu vou deixar daqui a pouquinho, tá bom? Beijão, boa noite para vocês e tchau, tchau.